Esse é o resumo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bem-vindos ao canal Só Resenha em Futebol. E bora lá, bota a vinheta, João. E vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Sobe o hino, aqui é o time do Palmeiras. Então, o Palmeiras, acontece tudo de certo para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrentou o Bragantino lá em Bragança Paulista e tomou um gol de bola parada no primeiro tempo. E logo depois, num erro de saída de bola, o Arthur pegou a bola, arrastou e fez um gol de fora da área. O Palmeiras não vinha num dia tão bom, só que aí o Palmeiras começou a pressionar por tudo ou nada, e aí saiu o gol do Luan, e depois o Palmeiras foi para cima no segundo tempo e conseguiu empatar e quase virou o jogo, mas terminou empatado o jogo, e assim o Palmeiras continuou na liderança e somou mais um ponto. Presta atenção, o Palmeiras deu sorte na continuidade do campeonato, porque aconteceu no domingo Ceará e Flamengo, e os palmeirenses estavam preocupados, porque o Palmeiras, de certa forma, o Red Bull não está numa fase tão boa, e todo mundo achou que o Palmeiras ia contar com esses 3 pontos, e aí empatou. Só que tinha no outro dia Flamengo e Ceará no Maracanã lotado, muito lotado, mais ou menos 60 mil pessoas, e o Flamengo empatou com o Ceará. Como foi o jogo do Flamengo e Ceará? O Flamengo começou um jogo meio morno, o Ceará atacava, o Flamengo atacava, mas sem muita finalização. E o Ceará, num contra-ataque, a bola foi lançada para o Mendonça, e o Mendonça achou o Jô na entrada da grande área, que fez o primeiro gol do Ceará. E aí o jogo continuou bom, tal, só que o Flamengo começou a pressionar. O Flamengo pressionou tanto que chegou ao empate. E depois disso, o Flamengo teve um jogador expulso, o Ceará, porque o Vidal colocou a mão na bola e a arbitragem não viu. E o Jô, muito bravo, reclamou com a arbitragem, xingou o árbitro e foi expulso corretamente, mas foi através de um erro de arbitragem que aí ajudou o Flamengo a ficar com o jogador a mais até o final. Só que na base da catimba, o Ceará conseguiu segurar esse empate e prejudicou o Flamengo no 1-1 no domingo, certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Agora vamos falar da outra sorte do Palmeiras. Jogou na ressacada Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense com um time misto e fez um jogo morno com o Fluminense também, e todo mundo achava que o Fluminense era favorito e ia diminuir o número de pontos para o Palmeiras. Se o Fluminense ganhasse, ia ficar 6 pontos atrás do Palmeiras. E aí o que aconteceu? O Atlético Paranaense, com um time misto, ganhou do Fluminense e manteve o Fluminense a 9 pontos do Palmeiras. E no domingo aconteceu também Corinthians e Inter. E os palmeirenses preocupados, porque qualquer um dos dois que ganhassem o jogo ia ficar 6 pontos atrás do Palmeiras. E 6 pontos você pode tirar em 2 jogos. Só que o Corinthians começou muito bem no jogo, só que tomou um gol logo no começo. E aí o Corinthians reagiu de uma forma muito rápida. O Corinthians empatou e logo depois virou o jogo e pressionou o Inter até para ampliar o placar. E aí virou o segundo tempo e teve uma mudança que para mim foi fundamental para esse jogo. A entrada do Alan Patrick. Depois que o Alan Patrick entrou no time do Inter, o time do Inter pressionou fortemente o Corinthians, empatou o jogo e por pouco não virou o jogo. E aí o jogo terminou. E a notícia boa para os palmeirenses é que a distância entre Corinthians, Inter e Palmeiras manteve-se a mesma. Então, olha como a rodada foi boa para o Palmeiras. Todo mundo estava bravo achando que o Palmeiras e os adversários iam diminuir a distância entre eles. Só que aconteceu o seguinte, o Flamengo manteve os 7 pontos atrás do Palmeiras. O Corinthians e o Inter mantiveram a mesma pontuação e o Fluminense aumentou 1 ponto a mais a distância. O Palmeiras continuou líder, o Flamengo continua em segundo lugar, o Corinthians foi para terceiro, ultrapassando o Fluminense, e o Inter ultrapassou o Fluminense também, foi em 4º lugar, e o Fluminense agora está em 5º colocado no Campeonato Brasileiro. E o América de Minas e Curitiba, 2-0 para o América de Minas. O América de Minas está em ascensão no campeonato e é um time que eu acho que vai brigar pela vaga da Libertadores. Posso estar enganado, mas eu acredito que, como eu vejo que vai ter G8 ou G9 no Campeonato Brasileiro, eu acho que o América Mineiro ele vai estar na próxima Libertadores. Vamos ver, depois lá na frente vocês me cobram. E agora vamos falar do próximo jogo
que foi Fortaleza e Botafogo. Esse é um jogo que eu queimei a língua. Lá nos palpites no nosso canal e no TikTok e no shirt do YouTube, eu falei que o Fortaleza ia ganhar o jogo, porque o Fortaleza estava lá na zona de rebaixamento e veio em ascensão e ganhou tudo. Se não me engano, foi os últimos 5 jogos o Fortaleza pontuou. E o que aconteceu? Perdeu em casa para o Botafogo, que vinha numa draga danada, não ganhava de ninguém, estava apanhando de todo mundo. Acho que o dono da SAF já não estava feliz com a equipe, o Patrick de Paula dando trabalho no time do Botafogo, mas o Botafogo foi lá no campo do Fortaleza e enfiou 3-1 no Fortaleza. E aí aconteceu também mais um jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, 2-0 pro Galão da Massa. Só que tem uma notícia preocupante pro time do Galo, que teve uma lesão na panturrilha do Hulk. Agora ele vira dúvida pro próximo jogo. E para mim o Atlético é a decepção do campeonato, porque esse ano, na verdade é a decepção do ano, é um time que tem um alto investimento, era para estar brigando mais à frente na Copa do Brasil, era para estar brigando mais à frente na Libertadores, só que deu azar. Caiu na Copa do Brasil contra o Flamengo e na Libertadores pegou o atual campeão Palmeiras e assim deu tchau no campeonato da Libertadores também. E agora vamos falar do Cuiabá e São Paulo, que foi um jogo atípico, tem Davis, todo jogo que tem Davis é divertido. Cuiabá saiu na frente com pênalti aos 7 minutos. E aí começou, e tá acontecendo alguma coisa no São Paulo que é indisciplina. Todo jogo tem jogador expulso. Não sei se é o nervosismo dentro do time, a pontuação do time, o que está acontecendo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, que está em situação muito difícil mesmo. Você viu, o Atlético Goianiense perdeu do Atlético Mineiro em casa, mas na Sul-Americana ele é outro time, enfiou 3-1 no São Paulo. E agora, na quinta-feira, acontece o jogo de volta no Morumbi e o São Paulo tem que reverter esse placar. No Campeonato Brasileiro, a preocupação do São Paulo é grande, porque está com 30 pontos, está 5 pontos só acima da zona de rebaixamento, e se não tomar cuidado, o São Paulo pode cair no campeonato. Eu sei que vocês vão falar, o São Paulo é difícil, é time grande, só que quando fica muito perto da parte de baixo, é difícil, porque o psicológico do time abala. Você viu que o São Paulo está com um psicológico abalado. Ele tem o Flamengo ainda aqui para reverter, vai ser muito difícil também, ainda lá no Rio de Janeiro. Para mim, o São Paulo não ganha nem do Atlético Goianiense e não ganha do Flamengo de jeito nenhum e tem que se precaver para não sofrer e cair no Campeonato Brasileiro. Aí você fala, você tá maluco, São Paulo é time... mas tem a chance de cair. 5 pontos são 2 jogos. Acontece dos times de baixo ganhar 2, São Paulo empatar e perder 1, pronto, já tá na beira do abismo e para sair do abismo é difícil. E na Vila Belmiro, por último, aconteceu o último jogo da rodada, que foi entre Santos e Goiás. E o Santos acabou de perder na Vila. Ó, eu vou falar pra vocês a minha opinião. Se eu fosse o Santos, eu devolvi o Luan. Que draga, tava assistindo o jogo. O jogo é chato, ele parece que joga sem vontade. Agora tem jogadores muito bons no Santos. Só que o Santos, depois de tomar o 2-1 com o Pedro Raul, que golaço de cobertura, artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein? Depois de tomar o 2-1, começou a ir por tudo ou nada, só cruzamentos na área e não obteve sucesso. Marcos Leonardo é muita bola, Soteldo também tá jogando muita bola, só que o Luan parece que ele não tá na mesma sintonia do time. Aí você fala, pô, calma, tá se entrosando com o Santos, mas ele foi assim no Corinthians, tava assim no final quando ele tava pra sair do Grêmio. Eu não sei o que acontece com o Luan, não sei se ele tá com algum problema de depressão, mas ele não tá entregando tudo que pode ao time, certo? Então, só para vocês entenderem, eu no começo comecei falando que o Palmeiras deu sorte e está com sorte no Campeonato Brasileiro. Para mim, sorte de campeão. Eles falam, é clubismo, que você é palmeirense. Mas não. Toda vez que o Palmeiras tropeça, os outros times tropeçam também, ninguém se aproxima. E agora é uma rodada a menos para os times tentarem alcançar o Palmeiras e assim fica muito difícil, porque o Palmeiras, que nem eu estou falando para vocês, é um time muito consistente, é um time que dificilmente perde e ainda está com 7 pontos na frente do segundo colocado. E para você tirar 7 pontos, você precisa de 3 rodadas. E é muito difícil o Palmeiras acontecer de perder ou empatar 3 rodadas. Então, é isso. Agora vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Então a classificação ficou assim, ó. Palmeiras em primeiro com 51 pontos, Flamengo em segundo com 44 pontos, Corinthians em terceiro com 43 pontos, o Internacional em terceiro com 43 pontos, mas perde no número de vitórias para o Corinthians, o Fluminense em quinto com 42 pontos, o Atlético Paranaense com 42 pontos fecha o G6
E aí, se tiver G7 e G8, os dois de Minas estariam dentro da Libertadores, que é o Atlético Mineiro e o América Mineiro. E agora vamos olhar lá para o fundo da tabela, que tá, para mim, Juventude teoricamente está rebaixado. Muito difícil, virtualmente rebaixado, por quê? Ele vai ter que fazer uma campanha que não fez o campeonato inteiro. Para ele não cair na matemática, ele precisa de mais ou menos 27 pontos em 13 rodadas. Quer dizer, a cada 3 rodadas ele tem que ganhar 2 para ter essa pontuação. Então você imagina, um time que não teve essa consistência vai ter que ter um aproveitamento de campeão para poder não cair. Então, para mim, o Juventude é o primeiro time rebaixado. O Atlético Goianiense parece que é 2 times, porque é um time que joga muito nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro está devendo muito. Mas eu acho que isso é devido ao elenco. Ele estava nos 2 campeonatos, também jogou a Copa do Brasil até agora, Sul-Americana, e é um time que não tem um elenco muito grande, um elenco limitado. Então eu acredito que se acontecer do Atlético Goianiense passar do São Paulo, ainda vai ter dificuldade para poder se sobressair melhor no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que se ele for eliminado, ele consegue recuperar. E eu acho que o Dragão não cai, tá? Mesmo ele estando em 19º colocado. O Avaí é um time bem fraco também, bem fraco. Eu acho que é outro que tem grande chance de cair. Você assiste o jogo com o Juventude foi muito superior e o Juventude tem um time fraco também. Só que o Avaí não tem nada, não tem posse de bola, não tem entrosamento tático, não tem nada, não tem uma jogada. Então é um time que eu acho que certamente vai cair. E aí Cuiabá, Curitiba, Ceará e São Paulo e até o Botafogo. Eu acho que desses times todos vão ser, todos eles correm o risco de cair, porque infelizmente um tem que cair, mas eu acho que a briga vai ficar do Botafogo, que é 13º, até o Curitiba, que é o 17º. E aí vamos falar agora das próximas partidas que vai acontecer. O Atlético de Minas pega o Bragantino em casa. Quem sabe o Atlético volta a ter um bom jogo, começa a se recuperar no campeonato para se classificar direto para o Libertadores. A gente sabe que tem time para isso, é um dos melhores elencos do país e esse jogo acontece dia 7 às 17 horas, então esse é o primeiro jogo da rodada. Depois a gente tem Internacional e Cuiabá, na minha opinião, Internacional amplo favorito e vai brigar pelo G6. Ceará e Santos, lá no Castelão, no sábado também, às 4h30 da tarde. Depois temos Fluminense e Fortaleza, lá no Rio. Fluminense também amplo favorito para esse jogo. O Fluminense ainda quer brigar pelo título, então é um jogo que não pode perder. Palmeiras e Juventude em casa no Allianz Parque. Esse jogo acontece no sábado e todo mundo acha que o Endrick vai estrear nesse jogo contra o Juventude, que é o que todo torcedor está pedindo. Abel, coloca o Endrick. E eu, como torcedor do Palmeiras, Abel, coloca o Endrick, pelo amor de Deus. Aí tem Avaí e Atlético Paranaense. Eu acredito que aqui vai depender muito do que vai acontecer amanhã entre Palmeiras e Atlético Paranaense aqui no Allianz pela semifinal da Libertadores, que vai ser um jogaço. E eu sei lá o que vai acontecer. Eu vou torcer muito pro Palmeiras ganhar, porque eu sou palmeirense, mas é um jogo difícil e tem que tomar cuidado. Botafogo e América de Minas é um jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu acho também que o América de Minas está numa fase melhor, mas o Botafogo mostrou que lá em Fortaleza, lá no Ceará, teve um excelente resultado, então é um jogo que fica meio aberto, não dá para saber o que vai acontecer. E no domingão tem o clássico São Paulo e Corinthians. E aí vai depender muito do que vai acontecer na semana também, mas eu acho que o Corinthians é favorito em cima do São Paulo, mesmo lá no Morumbi, tá? Porque o São Paulo psicologicamente não está bem. Mas também um clássico para se recuperar é muito bom. E os dois últimos os dois últimos jogos da rodada é Curitiba e Atlético Goianiense, lá no Sul, lá no Paraná, no Couto Pereira, e Goiás e Flamengo, último jogo às 19 da noite, que agora a gente não vai ter mais jogo na segunda-feira. Às 19 da noite, às 7 horas da noite, é o jogo que fecha a 26ª rodada do Brasileirão e o Flamengo é amplo favorito, só que tem que prestar atenção. O Goiás está em ascensão e o Flamengo tem que tomar cuidado. Então é isso, galera. Esse é o canal Só Resenha e Futebol. A gente vai te pedir para você se inscrever no nosso canal, pedir também para você comentar aqui o que você achou. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal.
Então, se você tiver sugestões para dar para nós, se tiver que melhorar alguma coisa, se tiver que mudar alguma coisa, a gente aceita com carinho, tá bom? Agradece você que assistiu até o final e a gente se despede aqui e até o próximo vídeo.